começa então agora o Clínica da Alma com um tema que, olha, eu vou pedir os pastores para definir um pouco mais esse tema, mas é um tema muito forte que com certeza vai falar sobre alguma área da sua vida ou alguma coisa que aconteceu no passado e precisa ser reconstruído. O tema de hoje então é Reconstruindo Muros. Olá, Pastor Rogério, tudo bom? Pastor Rogerinho, como vai? Pastor Guerra? Sejam bem-vindos mais uma vez. Pastor Guerra, com seu cumprimento ali, né? Já marcou aqui no De Tudo Um Pouco. A gente queria saber sobre essa reconstrução de muros. O que seria reconstruir muros, pastor? E cita um exemplo, se possível. Nós vamos trabalhar nesses dias, durante a semana e a próxima semana, em cima do livro de Neemias. Ontem nós começamos a falar sobre essa questão de tomar as decisões, como que Neemias então tomou a decisão de falar com o rei e ir até para Jerusalém para poder reconstruir os muros, né? E hoje nós vamos começar a falar sobre as portas, né? As portas dos muros para serem reconstruídas. E ali no livro de Neemias vai abordando porta por porta, né? E hoje nós vamos começar a falar sobre a porta das ovelhas, que é a primeira porta que vai ser reconstruída, restaurada. Por que é a porta das ovelhas? Poderia ser a dos peixes, poderia ser das águas e as demais, né? E nós queremos abordar uma a uma para que a gente possa entender, não somente no aspecto daquele período, porquê da reconstrução, né, dos muros, mas também trazendo para o nosso contexto que diz respeito à área de cura e restauração, que são portas do nosso coração, que são muros muitas vezes que foram destruídos, que foram afetados por várias circunstâncias na nossa vida. E por que Deus faz esse chamamento a nós para que essas áreas, ou seja, essas portas sejam reconstruídas dentro da gente. Sim. Tem a ver com restauração também. Totalmente, né? Totalmente sobre restauração. Então, por isso que nós queremos assim, separar um dia para cada, para a gente poder explorar um pouco, né? Sim. E trazer assim, uma visão mais ampla para o nosso telespectador, para ele entender, né, como que um texto escrito há tantos anos atrás ele tem um simbolismo, não só um simbolismo, mas tem uma eficácia, né, uma veracidade nos nossos dias de hoje. Né? Sim. Então, vou pedir para o pastor Guerra definir ali, trazer essa referência bíblica para a gente entender. Realmente, ontem, né, nós conversamos sobre tomada de decisões e tudo, e nessa questão a pessoa tem que tomar uma decisão. Né? Muitas vezes, até na questão da reconstrução, Neemias tomou uma decisão. Né? E ele tomou a decisão em construir, em assumir aquela responsabilidade. E muitas vezes a gente pensa, mas não faz, né? Ou pensa que a missão é só de Deus, né? Deus restaura, faz. Igual aquela história dos 3 sapinhos na folha, né? Um deles, né, decidiu pular dentro d'água. Né? Quantos sapinhos ficaram na folha? Tinha 3. Um decidiu pular dentro d'água. Quantos ficaram? Quantos sapinhos? 2? Não, ficou 3. Ele só decidiu, mas não pulou. Decidir não é tudo, né? Não é tudo. Ele não pulou dentro d'água. Ele só decidiu. Então tem gente que só decide. Então, mas Neemias não. Ele decidiu e tomou a posição para reconstruir, né? Então nós vamos falar aqui sobre a primeira, que é a porta das ovelhas, tá? Então fala assim, a reconstrução desta porta tem uma importância significativa para a nossa vida. Por isso, ela é a primeira a ser restaurada. Nós somos ovelhas e ovelha é totalmente dependente. E a sua defesa depende do pastor. A ovelha não tem dentes afiados como lobo ou leão. E não tem chifres como bode e boi. Mas ela é dócil e mansa. É muito importante passar pela porta das ovelhas. Como é importante ter as características de ovelha. Com o tempo, com situações da vida, perdemos as características de ovelhas, como doçura, mansidão e obediência. A ovelha perde a sua identidade. Por isso é preciso restaurar a porta da ovelha para restaurar a identidade. Então nós já temos uma coisa aí, né, que é a identidade da ovelha, né? E ela tem que ser restaurada. E é nisso aí que nós vamos Hoje, trabalhar. então, o foco seria a identidade da ovelha, a identidade do indivíduo, né? Exatamente. Que tem tudo a ver com a reconstrução dos muros, né? Sim. E eu queria que você citasse, pastor Rogério,
falasse mais sobre um exemplo prático, porque o pessoal que está em casa, a gente convida você a participar, inclusive antes da gente falar, quero reforçar aqui os canais para você participar através do Twitter, @Clínica da Alma, ou também do CAT, do nosso CAT, que vai aparecer o telefone aqui na tela para você ligar e fazer a sua pergunta ou seu comentário. Talvez você esteja passando por uma situação na sua vida que você nem discerniu ainda, que precisa ser reconstruído. Talvez algo que aconteceu no passado ou está acontecendo atualmente e você precisa dessa palavra de hoje, desse tema que Deus preparou, porque Deus, Ele traz a revelação daquilo que a gente precisa para a nossa vida. Então, talvez você tenha buscado, Senhor, o que eu preciso fazer? O que está errado na minha vida? Quem sabe é algo que precisa ser reconstruído e restaurado na sua vida, e Deus preparou esse tema aqui para alcançar a sua vida. Você não está vendo o Clínica da Alma à toa. Então, ligue para a gente, faça seu comentário, faça sua pergunta, que os pastores aqui estão dispostos e prontos a te ajudar, a te orientar, a responder sua pergunta, e quem sabe, futuramente você faz um contato com o Clínica da Alma para ter um acompanhamento mais de perto, né? Exato. Agora, pastor Rogerinho, fala sobre um exemplo prático que a identidade atrapalha a restauração desses muros, né, a reconstrução desses muros, ou de alguma forma a pessoa não enxerga nem que ela precisa restaurar algo na vida dela. Uma das coisas que o pastor Guerra falou agora há pouco é com relação à característica da ovelha. A ovelha, ela não se defende, né, quando é atacada. A ovelha também, ela não tem uma característica de ir buscar o alimento, a provisão por ela própria. Sim. Né? Ela é conduzida por um pastor. Então, ela tem essa dificuldade, inclusive, de enxergar. A ovelha, ela não enxerga muito bem. Ela é dependente. Ela é dependente. Então, a primeira coisa que a gente entende nesse processo de restauração é a nossa dependência em Deus. Tudo na nossa vida cristã vai depender do nosso nível de dependência no Senhor, em Deus. Sim. Né? Então, a gente, quando está vivendo fora de Deus, a gente estabelece os nossos próprios meios. Quando a gente começa a viver uma vida em Deus, uma vida em Cristo, a primeira coisa que a gente precisa ter é a convicção de que eu dependo. Né? É o fato de Deus estar no controle. Deus é quem está no governo. E eu dependo dele. Não há nada que eu possa fazer pela minha própria força. E isso é uma coisa e uma marca que o mundo vem trazendo sobre nós e que muitas vezes nos impede de galgar aquilo que realmente o Senhor tem para nós. Quando essa porta se estabelece como a primeira, aí eu acho que entra exatamente a primeira característica nossa como servo, como filho, como dependente de Deus. É isso que o homem perdeu lá no Éden. O homem, por ser independente, né, querendo ser independente, ele entrou no caminho de desobediência. Agora, nós estamos traçando um caminho inverso. E o nosso caminho inverso tem que ser a partir exatamente dessa dependência. Viver na dependência, viver como aquela ovelha que precisa de ser conduzida, de ser guardada, de ser alimentada, de ser protegida. Depende, inclusive, da visão do pastor. Sim. Porque a ovelha é míope. Ela não enxerga. Não enxerga direito. Essa dependência constante do Espírito Santo, do seu relacionamento com Deus, para ser conduzida. Exatamente. Né? É interessante quando a gente olha essa questão da restauração das portas, aí a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê Jesus afirmando o tempo todo que Ele é a porta, né? Quem entrar por essa porta vai encontrar o que do outro lado? Pastagem, né? Vai poder ter acesso às águas cristalinas, né? Que desce do trono de Deus. E várias vezes Jesus afirmando, Ele é o pastor, né? Então, assim, Ele é o pastor das ovelhas, de forma nenhuma Ele lançará fora aquelas que forem confiadas às suas mãos. Então, nós vemos, assim, sempre o Senhor nos ensinando de que Ele quer ser o pastor das nossas vidas, das nossas almas,
e nos ensinar essa dependência e nos conduzir aos pastos verdejantes. Né? Tem o próprio Salmo 23 fala tanto sobre essa questão do pastoreio, do cuidado dele. Né? Então, por isso que precisa ser restaurado. Né? Então, essa é um desafio para todos nós e, ao mesmo tempo, precisa ser nosso alvo das nossas vidas. Por quê? Porque nós estávamos mortos dos nossos delitos e dos nossos pecados, quando vivíamos longe do Senhor. E nós vivíamos e vivemos até hoje num mundo de lobos. Sim. O tempo todo. É verdade. Aprendemos a ser lobos, não é? As nossas atitudes, as nossas ações são de lobos. Quando somos feridos, imediatamente já apresentamos as nossas garras, os nossos dentes afiados, não é? E isso traz e retrata também para o nosso interior. Não adianta só estar vestido de ovelha, mas ainda o meu interior reage e age como um lobo. Sim. Né? Então, justamente esse processo de nós passarmos por essa porta, né? De entrarmos nessa porta e podemos experimentar esse agir sobrenatural desse pastor, que é o Senhor Jesus. Né? Algo interessante, porque nós como seres humanos, nós temos essa dificuldade já. Quando eu falo dificuldade, na nossa natureza, né? Nossa natureza humana tem dificuldade de depender de Deus. A gente sempre quer tomar o poder para nós mesmos. Por isso vivemos ansiosos, porque a pessoa ansiosa, ela tira o poder de Deus e passa para ela. Por isso que você fica ansioso. Mas, no geral, todas as pessoas têm essa dificuldade se elas não estão em Cristo e vigiando constantemente para não tomar esse poder de Deus. Mas algumas pessoas, e aí eu queria que vocês falassem, têm uma dificuldade muito maior de depender de Deus. Talvez pessoas que passaram por traumas, por algumas situações na vida, então elas têm mais dificuldade. Aí eu queria que vocês enumerassem para quem está em casa, de repente, se identificar e procurar ajuda, né, nesse sentido. O pastor já falou sobre o Senhor é meu pastor e assim, e nada me faltará. Sim. E lá no Salmo 23 fala assim, mesmo que você passar pelo vale da sombra da morte, não temas, porque estou contigo. Entendeu? Então, a pessoa tem que ter essa segurança, que o Senhor está. Agora, tem que olhar como que está a porta dessa pessoa. Está lubrificada? Está lá abrindo, está fazendo aquele barulho? Você entendeu? Tá, né? Como é que está? A chave. Tem chave na porta ou já sumiu a chave? A porta não fecha mais, não abre? É verdade. Está travada? Como é que está isso aí? Está tombada? Já está agindo no chão, está enferrujada, né? Tem que lubrificar as dobradiças, não é? Então existe o óleo, né? O óleo é o Espírito Santo, né? Sim, então claro. Tem que estar lubrificado para não ter barulhinho nenhum, né? Então essa pessoa tem que procurar tratar. Aí restauração da porta. Por isso que Neemias, restaurando os muros, ele preocupou em restaurar a porta. Porque não adianta você ter o muro, mas você não ter... A porta não está boa, o inimigo vai vir, vai entrar, está tudo derrubado e tudo. Sim, então a pessoa tem que preocupar com isso, que Deus está com ele. E mesmo que ele estiver passando por situação difícil, que as pessoas nos procuram, né? Ninguém procura a clínica da alma, porque, né, se está bem, ele vai procurar porque a porta dele realmente está estragada mesmo. Né? E aí nós vamos trabalhar nessa restauração dessa porta. Então, as pessoas têm que entender uma coisa, Deus está com ele. Sim. Agora tem que ver se ele está com Deus. É verdade, não é? É verdade. Aí que está a diferença, entendeu?